Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar dele, o livro sem palavras. E eu vou explicar duas maneiras de utilizar esse livro, tá? Duas maneiras diferentes. Então a primeira forma é o livro sem palavras, no qual você vai utilizar somente as cores dele, tá? Para quem não conhece, o livro sem palavras, ele foi criado por Charles Spurgeon em 1866. E a ideia, né, original do livro sem palavras, ele tinha apenas três cores, tá? Ele utilizava o preto para representar o pecado, o vermelho para representar aqui o sangue de Cristo e o branco para representar a nossa vida purificada, tá? A nossa nova vida em Jesus. Então, talvez essa criação dele tenha uma inspiração no Salmo 51, versículo 7, que diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, tá? Então talvez o Spurgeon tenha tido a ideia de que o pecado sujou nosso coração, nossa vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e aí o nosso coração fica limpo, né, alvo como a neve, como diz aqui no versículo. Então, essa aqui foi a criação dele, tá? Ele diz que ele criou para crianças que eram analfabetas e para pessoas, né, também que não tinham estudo, assim, que não conseguiam ler a palavra. Então ele pensou, né, como apresentar a salvação de uma forma simples que essas pessoas entendam. E aí com cores e sem figuras, né, foi a forma que ele criou. E aqui, com o tempo, o livro sem palavras ganhou mais duas cores, tá? Ganhou a cor amarela e a cor verde. O amarelo, ele pode representar o ouro, ele pode representar a vida no céu. Quando eu falo, às vezes, do livro sem palavras, eu começo pela amarela falando da criação de Deus, das coisas perfeitas que ele criou, tá? E o verde, ele representou como se fosse uma planta, é a nossa vida agora em Jesus, a nossa nova vida em Jesus, o nosso crescimento e desenvolvimento. Então eu vou mostrar agora uma forma de representar ele, tá? Então você vai apresentar para os seus alunos, você vai falar que, pode falar ou que Deus criou todas as coisas, que ele fez tudo perfeito, ou algumas pessoas, depois eu vou mostrar um outro material, eles começam falando sobre o céu, e aí indicando que lá no céu é um lugar perfeito, onde as ruas são de ouro, onde os portões são de pérola, de pedras preciosas, então um lugar muito bonito, onde não vai ter dor, onde não vai ter sofrimento, e nesse lugar um dia a gente vai morar com Jesus. O homem natural, ele não pode morar com Deus porque no coração dele há pecado. Um dia, Adão e Eva desobedeceram a Deus e escolheram seguir os seus próprios caminhos. E essa desobediência permitiu que o pecado e a morte entrassem no mundo. E aí o pecado e a morte passaram a todos os homens, porque todos pecaram. Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Só que Deus não queria que o homem permanecesse morto. Então ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo mal. Então nós temos agora um novo coração, somos nova criatura em Cristo Jesus. E agora é como se a gente fosse uma plantinha, a gente tem essa nova vida em desenvolvimento com Jesus. E um dia a gente vai morar naquele céu com Jesus, porque ele está preparando o lugar para todos nós. Tá, então aqui uma forma simples de apresentar o propósito, o plano de salvação. Esse aqui então, uma das formas é o livro sem palavras na sua essência. Ele somente com cores, tá? Somente com as cores aqui. Essas 5 cores, representando cada uma, você pode usar versículos para poder falar, mas a ideia é que os alunos ou as pessoas entendam a salvação somente olhando para as cores. E a segunda maneira de apresentar o livro sem palavras, aí é um pouquinho mais complexa, mas eu peguei um livro aqui, esse livro aqui é de 1963, tá? É um livro que está em inglês, mas é um material que foi feito para apresentar o livro sem palavras. E a ideia desse livro aqui é não usar palavras, como o próprio nome diz, só que ele vai utilizar figuras além da cor, tá? Então aqui eu tenho a cor, aquela primeira cor que eu comentei com vocês, que é a cor do céu, a cor da criação, a cor da perfeição de Deus.
E junto com a cor eu tenho algumas figuras, tá? Então para quem vai contar a história, talvez até esse aqui facilite, porque aí você vai olhar a cena e vai lembrar da história que você decorou na hora de contar. Então aqui, por exemplo, se eu fosse contar, eu iria dizer que um dia Jesus estava com os seus discípulos e aí ele disse que voltaria para o Pai. Isso aqui é após a ressurreição de Jesus, após ele ter morrido pelos nossos pecados. Mas antes de ir para o Pai, ele disse que iria preparar um lugar para nós e que na casa do Pai tinha muitas moradas. Então Jesus começou a subir, subir, subir. Os discípulos ficaram olhando para cima, e aí aquele Jesus que esteve entre eles, que andou entre eles, que fez tantos milagres, eles ficaram observando para onde ele ia. Enquanto ele subia, diz que uma nuvem o encobriu e eles continuaram olhando para cima. Mas sem perceber, 2 anjos apareceram para esses homens e perguntaram para eles assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu aos céus, ele voltará do mesmo modo que subiu. Então esses 2 anjos apresentaram para os homens, né, assim, uma grande promessa de que um dia esse Jesus iria voltar e ele vai voltar para nos buscar, para buscar todos aqueles que amam o seu retorno, que amam a sua vinda. E a gente sabe que lá no céu tem coisas que não vai ter. Então, por exemplo, no céu, vocês sabiam que não vai ter sol e lua? A palavra fala que o Senhor, ele brilha, né? A glória do Senhor vai encher aquele lugar. Então a gente não vai precisar mais do sol e da lua. A gente não vai precisar mais tomar remédio. Quem é que gosta de tomar remédio, né, quando está doente? A gente precisa aqui tomar remédio, mas lá a gente nunca vai ficar doente e não vai precisar mais tomar remédios. Aqui ó, tem 2 pessoas chorando. A gente nunca mais vai chorar. A palavra fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima. No céu não vai haver pecado. Então o nosso coração ele vai estar sempre limpo, sempre bom diante de Deus. Lá a gente não vai ter mais a tristeza do pecado, nem a presença do pecado, a gente não vai ter mais nada perto da gente. Lá no céu a gente não vai precisar de vela, nem de lâmpada, porque o próprio Senhor, como eu falei antes, ele vai brilhar, ele vai iluminar o lugar. Às vezes algumas crianças têm medo do escuro, e não precisam ter medo, porque Jesus está com a gente de dia e de noite. Mas lá no céu vai ser dia o tempo inteiro. A gente não vai precisar dormir, a gente não vai precisar descansar, o nosso novo corpo vai dar conta de toda a nossa nova vida lá, e a gente não vai precisar mais de iluminação, porque o próprio Senhor vai estar brilhando aquele lugar. Lá no céu não vai ter mais morte, as pessoas não vão morrer mais. A gente não vai ter mais a tristeza da morte, nem a separação que a morte traz. Lá a gente vai viver para sempre. E lá a gente não vai precisar ir num lugar para adorar, não vai ter um templo lá, porque o próprio Deus vai habitar no meio do seu povo. Então essas coisas aqui a gente não vai ter no céu. Mas no céu nós teremos algumas coisas muito importantes. Uma delas é Jesus. Jesus vai estar lá, ele vai nos receber no céu, ele vai habitar para todo sempre com a gente. Além de Jesus, a gente vai ter Deus, o Espírito Santo, habitando permanentemente, a gente vai estar convivendo na presença deles. Lá no céu tem um livro muito especial, que é chamado Livro da Vida. Se o nosso nome estiver escrito nesse livro aqui, a gente vai viver com Jesus lá no céu para sempre. O seu nome está nesse livro aqui? Se não está, entregue sua vida hoje para Jesus. Aceite Ele como seu Senhor e Salvador. E aí o seu nome vai ser escrito neste livro aqui. No céu também nós teremos anjos. A Bíblia não fala quantos anjos tem, mas existem milhares de anjos. E eles vão estar lá fazendo parte também dessa glória eterna onde nós vamos viver. No céu, você sabia que as ruas são feitas de ouro? Então, imagina se fosse aqui na Terra. Se a gente tivesse ruas de ouro aqui, talvez os ladrões viessem e roubassem a rua. Lá no céu, ninguém vai roubar, não vai entrar ladrão, não vai ter pecado no céu, e as ruas vão ser de ouro. E fala que alguns portões são de pérola, então vai ser um lugar muito bonito, muito resplandecente. No céu, como eu disse antes, Jesus falou que tem muitas moradas, muitas casas, muitos lugares para cada um de nós. Então o seu lugar está garantido se o seu nome estiver no livro da vida. E no céu vai ter uma árvore muito especial, no meio da praça, no meio de uma
de um local onde tem um rio que corre do trono de Deus, vai ter a árvore da vida. A Bíblia fala que ela dá frutos, fala que as folhas dela são para a cura das nações, cura dos povos. Essa árvore garante a vida eterna, garante a vida para sempre. Então o céu vai ser um lugar maravilhoso. Você quer ir para o céu? Entregue sua vida para Jesus. Viram? Então aqui é uma maneira de apresentar esse livro, né, sem palavras, só que com figuras. Então nós temos essas duas formas, um com figuras, outro sem figuras. O com figuras me ajudou aqui, porque antes eu olhei cada imagem, aprendi o que significava cada uma delas, e aí quando eu vou falar, eu posso apontar para a imagem e me lembrar do texto, me lembrar do que ela se refere, tá? O outro, eu apenas tenho que decorar qual é o propósito da salvação, o que cada cor significa. Posso decorar alguns versículos para poder falar na hora, para poder aumentar o tempo enquanto eu conto, tá? Aqui foi rapidinho para poder dar essas duas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então essa é uma forma de apresentar o livro. Nos próximos vídeos eu vou fazer as outras cores, tá? Ainda tem mais 4 cores aqui para mostrar para vocês. A ideia aqui foi mostrar a primeira, e aí eu vou mostrar depois nos próximos as 4. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comenta. Lembre-se que o objetivo deste canal é fazer você um professor melhor um pouquinho de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.